A palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo e também primeiro versículo. Primeiro de Samuel 1:1. A palavra do Senhor diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. E subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os filhos, assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, ele dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, e ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim, ele o fazia de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, e ela chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló, e ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Amém. Senhor Deus e Pai, bendizemos o Teu nome nesta hora e queremos te agradecer pela Tua palavra. Pedimos a Tua bênção. Possas dispensar, Senhor Deus, a Tua graça sobre os nossos corações e que sejamos edificados. E possamos, ó Deus, aprender de Ti as lições encerradas aqui, Senhor Deus, nesse texto. Pedimos assim Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nós podem se assentar. Esses dois livros seguidos, 1º e 2º Samuel, são livros muito especiais para nós, nesta obra. Porque eles encerram os mistérios da obra que o Senhor tem realizado no nosso coração, nos seus mínimos detalhes. Me lembro que há muitos anos, mais de 20 anos, quase 30, o Senhor dava uma visão, uma reunião de pastores, nós estávamos, e havia um pastor evangélico tradicional, e ele queria se ajuntar a nós, ele queria vir fazer parte desta obra. E ele tinha uma conversa muito boa, parecia estar mesmo muito interessado na direção do Senhor. E o Senhor concedia uma visão a um dos nossos profetas, e o Senhor mostrava esse pastor à frente de uma das nossas igrejas, mas a Bíblia dele, esses dois livros não constavam, estavam em branco as páginas. 1º e 2º Samuel, as páginas estavam em branco. E a visão foi entregue ali, o discernimento foi claro. Ele não ia atender ao Senhor nesses dois livros, porque eles falam sobre a direção do Espírito nesta obra. Porque é aqui que nós temos o resumo da história de Davi, desde que nasceu até o dia que foi tomado pelo Senhor, e a sequência da obra na vida de Salomão. 1º e 2º Samuel, nós temos essas histórias, essas nuances. O livro de Samuel, ele foi escrito durante um período que não havia rei em Israel.
Então, na abertura do livro, nós já ficamos sabendo que naquele período não havia rei em Israel. Interessante que esse período dos juízes está bem resumido no último versículo de Juízes. O último versículo de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que parecia melhor à sua cabeça fazer. O livro de Juízes, que é o livro que vem antes de Samuel e o de Ruth, é um livro que mostra os homens em altos e baixos. O livro de Juízes é um verdadeiro eletrocardiograma. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora o povo desacertava e a bênção do Senhor ia lá embaixo. Outra hora o Senhor levantava um juiz e aquele juiz colocava as coisas em ordem. Israel lá em cima. Passava um período de tranquilidade, Israel desarrumava de novo, começava a buscar os ídolos. O Senhor tirava a mão e Israel vinha cá embaixo novamente. Então aquele altos e baixos, livro de Juízes. E o último versículo diz exatamente o que era o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que bem entendia. É o resumo do livro de Juízes. Nós começamos Samuel, o livro de Samuel, exatamente neste período. Samuel era também um juiz. Ele foi levantado para atender a um clamor do povo, porque naqueles dias a bênção do Senhor estava distante. E o nascimento de Samuel foi o resultado de clamor, o resultado de oração, de súplica, porque o povo não estava bem, o ministério não estava bem. E todas as vezes que a direção do povo de Deus está ruim, o povo paga a consequência. E a palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. Diz corrupção no meio do povo. E o livro de Samuel, 1º e 2º, são dois pilares, são duas colunas extraordinárias que mostram o tecer do Espírito Santo no coração de alguns homens, que ele chamou. Deus não precisa de multidões para realizar a obra. Deus precisa de um homem. Só isso. Com um homem, Deus parou a terra. Josué. Josué, nosso tamanhozinho aqui, carne e osso, orou ao Senhor e a terra parou. A Bíblia diz lá que o sol parou, mas na verdade a terra que parou. Mas como eles não tinham essa revelação ainda, a terra parou, quase um dia inteiro, oração de um homem. Então Deus não precisa de multidões. Deus precisa de um servo, uma serva. É o que basta. Porque através de um, ele realiza uma obra extraordinária de abalar a terra inteira. Nós temos experimentado essa verdade. Então o livro de Samuel, ele começa mostrando o povo de Israel numa situação espiritual ruim, porque o sumo sacerdote, que era a maior autoridade espiritual em Israel, não estava bem. Nós vamos ver aqui na frente, ele não estava. A Bíblia só mostra ele sentado, gordo, pesado, cego, não estava enxergando bem mais. Eram deficiências físicas dele, mas para nós representa uma deficiência espiritual. A gordura dele, muito peso, mostrava carne. Os olhos escurecendo, mostra a falta de visão, falta de revelações do Senhor. Ele não estava vendo mais nada. Ele não estava em pé, operando, andando. Ele estava sempre assentado diante do pilar do templo. Então são essas nuances que mostram a nós a situação que Israel estava. Mas o povo tinha um anelo para receber uma bênção, porque eles sabiam que serviam um Deus poderoso, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que fez chover pão do céu, Deus da sarça ardente, o Deus do Monte Sinai. Eles sabiam que serviam esse Deus. E se Israel estava mal, é porque seus dirigentes estavam muito mal. Nós começamos o livro de Samuel assim.
com esse panorama, com esse pano de fundo. E aqui nós vemos a oração, a intercessão de uma mulher que representa o povo inteiro, representa uma obra, representa um povo anelante pelo poder de Deus. Nós, aqui no nosso meio, há 3 décadas e meia, nós estávamos na mesma situação de Ana e do povo de Israel. Nós sabíamos, por inferência bíblica, que nós estávamos servindo a um Deus de poder, mas esse poder não se manifestava no nosso meio, e nós estávamos angustiados naqueles dias. Quando nós vemos a história dessa mulher aqui, nós aprendemos muito de Deus, e aprendemos muito a nosso respeito também, porque a situação que eles viveram lá, nós também vivemos aqui. O anelo por uma obra, anelo por um Samuel. E a palavra de Deus começa dizendo assim: houve um homem. Reparem os irmãos como Deus especifica e fala detalhes a respeito dos seus servos. O Senhor Deus nos conhece profundamente. Ele conhece de certidão de nascimento, de pai, de avô, bisavô e tataravô, CPF, telefone, passaporte, número de apartamento, nota de vestibular. O Senhor sabe tudo a nosso respeito, como Ele mostra aqui. Seria por acaso que Deus registrou aqui esses dados a respeito de Elcana? A palavra diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, esse é o endereço dele, cujo nome era Elcana, fala o nome dele, filho de Jeroão, pai dele, filho de Eliú, era o avô dele, filho de Tou, bisavô, filho de Zufi, tataravô. Quer mais alguma coisa? O Senhor está falando a árvore genealógica todinha do servo aqui. Sabe por que o Senhor está registrando isso aqui? Porque aqueles que são seus, o Senhor conhece profundamente, está tudo registrado a respeito das nossas vidas, das palmas das mãos do Senhor. Ainda que a tua mãe te rejeite, o Senhor tem o seu nome gravado nas palmas das suas mãos. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. E foi assim que ele o escreveu: esquecer-me não será possível. O Senhor tem tudo registrado a seu respeito, como teve também a respeito de Elcana. E o Senhor continua falando a respeito dele. Ele tinha 2 mulheres, porque nos dias, nos tempos patriarcais, era concedido ao patriarca ter muitas mulheres, desde que elas concordassem ou ele tivesse recursos financeiros para mantê-las. É um sistema diferente do nosso, nos nossos dias. E pelo que nós vemos aqui na palavra, a convivência dessas 2 era uma convivência muito espinhosa. As 2 mulheres que ele tinha, diz assim, 2 mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Interessante que na palavra de Deus nós temos uma sequência. De Gênesis a Apocalipse nós temos essa sequência. Primeiro surge um que desagrada ao Senhor, logo em seguida vem um que agrada. Desagrada, agrada, desagrada, agrada, desagrada, agrada, sempre assim. Basta começar com o primeiro homem, que nós chamamos de primeiro Adão. Primeiro Adão desagradou o Senhor. Por causa da desobediência de Adão, lá no Éden é tudo vida ao redor, não era vida? Tudo vida. Adão estava no meio da vida, estava rodeado de vida, mas por causa da desobediência dele, entrou morte na terra. E a Bíblia de Adão eram 2 versículos só, porque Adão tinha que guardar só 2 versículos. Eu acho que o primeiro versículo era o Velho Testamento,
segundo versículo do Novo Testamento. A Bíblia de Adão era o seguinte: das árvores dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Pronto. Apocalipse. A Bíblia dele, só isso, guardar isso estava ótimo. Mas nem isso ele conseguiu guardar. Se nós começarmos a falar aqui dos nossos antepassados, nós vamos ver como nós somos gente boa. Nossa mãe foi uma ladra, que roubou o fruto lá, da árvore da ciência do bem e do mal. E Adão foi receptor de objetos roubados. Passou para ele. Não sei qual artigo do Código Penal. Nosso irmão mais velho foi assassino. Só gente fina. Caim. Então o homem se gloria muito da sua origem, né? Suas origens. Mas nós somos isso aí, resultado dessa confusão. Mas Adão lá, ele teve essa origem dele, e o primeiro Adão, ele desagradou o Senhor. O segundo Adão, que era Jesus, lá no deserto da Judéia, ele estava rodeado de morte. Mas pela obediência dele, do segundo Adão, entrou vida na terra. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A diferença de um para o outro. Primeiro surge um que desagrada, outro que agrada. Querem outro exemplo? Primeiro veio Caim, desagradou. Depois veio Abel, que agradou. Primeiro veio Ismael, que desagradou. Depois veio Isaac, que agradou. Primeiro nasceu Esaú, desagradou. Depois veio Jacó, que agradou o Senhor. Vai por aí fora. Entra pelo Novo Testamento adentro. Primeiro veio Saul, primeiro rei de Israel, Saul, desagradou o Senhor. Depois veio quem? Logo em seguida? Davi, que agradou o Senhor. No Novo Testamento, primeiro Marta, desagradou. Depois veio Maria, que agradou. Primeiro o fariseu, desagradou. Depois o publicano, que agradou. Assim, continuamente. Vai por aí afora. Essa sequência. É por isso que a religião, ela veio antes da obra. É por isso que Penina veio antes que Ana. Porque Penina representa a religião. E Ana representa a obra do Espírito. Penina tinha filhos. Acho que tinha 5. Ana não tinha nenhuma criança. Não tinha filho nenhum. Sabe por quê? Porque ela era estéril. Mais um motivo para Ana ser o tipo da obra. A obra é estéril. A igreja é estéril. A igreja não pode gerar nada dela mesma. Tudo que ela tem é obra e graça do Senhor na vida dela. Nós somos um milagre. A obra é um milagre que Deus realiza no nosso meio. Não que nós temos obra para dar. O Senhor é que colocou no nosso coração. Você lembra da mensagem da Lua? Representando a igreja? Os astronautas foram lá, só encontraram areia. A Lua não tem luz própria. Ela pega a luz do Sol, que é o Senhor, e reflete essa luz em cima do mundo, que é em cima da Terra, e representa o mundo. É isso que nós fazemos. Passando por aquelas 4 fases. Minguante, nova, crescente, cheia. Aquelas 4 fases. Então, Ana é estéril, como a lua. Ela não tem luz própria, não tem filhos dela mesma, porque ela é estéril, ela não tem condições. E nós somos assim também. Quando nós estamos chorando aos pés do Senhor, há quase 40 anos, pedindo a Deus um recurso, que Ele mandasse a bênção, que mandasse o seu Espírito Santo sobre nós, nós estávamos com Ana aqui. Penina, que é a religião, tinha filhos.
tinha filhos e não estava contente com isso. Ela queria perseguir a outra. Foi o que aconteceu conosco. Quando nós rompemos com a religião, os irmãos se lembram da mensagem de Abraão? Sai da terra de Ur. Sai da tua terra e rompe com a tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Não tem acordo. Ou você faz isso, ou eu não vou realizar obra, coisa nenhuma na sua vida. O Senhor foi positivo com Abraão. Ou você sai da terra e larga a parentela para trás, ou eu não vou realizar obra, coisa nenhuma na sua vida. Não tinha argumento. Ur tinha tudo. Cidade de Ur, dos caldeus. Abraão tinha fazenda, tinha rebanho de gado, de ovelha, de camelo, uma multidão de empregados, funcionários. Os parentes dele estavam todos lá, mas Deus não queria realizar a obra lá. Deus trazia remendo para a religião, e foi o que nós pedimos ao Senhor no início. Nós não tínhamos discernimento, ouvimos falar daqueles movimentos que Deus estava abençoando, batizando com o Espírito Santo ao nosso redor, muitas igrejas pentecostais sendo sacudidas, e tradicionais também. Nós vimos falar daqueles rumores, e nós oramos ao Senhor: Senhor, manda essa bênçãozinha para nós também, Senhor. Nós também somos filhos de Abraão. Manda a tua bênção para a nossa religião aqui, para nós dar uma reformada na nossa religião. Nós vamos ficar no mesmo templo, no mesmo lugar. É só uma meia sola aqui na nossa religião. Dá um acertozinho, um polimento, tá? Bota um band-aid aqui e lá. Mas o Senhor foi enfático conosco também. Ou vocês largam essa religião para trás e parentes que não querem me seguir, e vem para cá para realizar essa obra, ou eu não vou fazer coisa nenhuma com você. Aí dentro não. Aqui nós estamos diante do quadro, a mesma coisa. Penina, 5 filhos. E nós perguntamos: madame, qual é o milagre aí do nascimento desses 5 filhos de você? Foi promessa de Deus? Não, foi não. Não resolve nada. 5 filhos naturais. Esses 5 filhos aqui representam tudo que a religião tem, que conseguiu de maneira natural, maneira humana, maneira horizontal, vesga, caótica, confusa, material. 5 filhos de Penina representam isso. Quem vai negar aqui que a religião é muito bem estruturada? É muito bem estruturada. Todo muito bonito, tudo muito arrumado. Não temos nada contra isso. Nós estamos mostrando aqui que essas coisas são coisas naturais. Não precisa ter o Senhor para conseguir isso. Grandes agremiações aí conseguem essas mesmas coisas. Nós estamos falando aqui de vida, de milagre de Deus. A obra, ela é realizada por milagre. A situação de Ana aqui é uma situação muito difícil, porque ela era estéril. E mulher estéril hoje não tem problema nenhum. Alguns até gostam. Mas naqueles dias bíblicos, especialmente lá em Israel, a mulher que era estéril, ela era considerada amaldiçoada. Se ela não teve filhos, não, deve ter uma maldição de Deus em cima da cabeça dela. Então já vinha com esse estigma. Na sociedade, ela não era bem recebida. Em casa, ela tinha perseguição, porque Penina, além de ter só filhos naturais, não ter milagre nenhum na vida dela, testemunho nenhum, ela perseguia Ana. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. Quando nós rompemos com a religião, com a perseguição dia e noite, veio nos perseguir. E nós não tínhamos nada, nem um templo. Nós estávamos reunidos num barraco de tábua. No bairro aqui de Vila Velha, chama Toca. Fico colado com uma shopping Praia da Costa. Depois do valão, 3 galopes de cachorro à esquerda. Tem um tiro de espingarda. Ali era o nosso templo. Era barraco de tábua mesmo. Para sentar tinha caixote. Caixote com taipá. Banco caindo, púlpito caindo, barraco caindo, crente caindo, tudo ali. O que vocês têm? Atualmente não temos nada. Ô Ana,
Você tem filhos, Ana? Não, felizmente até agora não. Ah, mas eu tenho 5. Você precisa ir lá em casa para você ver. De tom e perseguição. Quando nós rompemos com a religião, foi essa perseguição. Eles diziam assim: olha, isso aí de vocês, isso é fogo de palha, hein? Mas eita palhazinha boa, hein? Pegando fogo há 35 anos. E cada vez labareda maior. Eles falaram assim: olha, o banco que vocês deixaram aqui, nós vamos deixar aqui guardado. Vocês sabem que vocês vão voltar mesmo? Acho que estão vazios até hoje. Perseguição de Penina contra Ana. Então vejam, irmãos, que a história dessa serva aqui foi a nossa história. Ela não podia contar com a sociedade, porque a sociedade a tinha como amaldiçoada. Não podia ter ajuda em casa, porque ela tinha problema em casa, com Penina, que a perseguia dia e noite. Aí ela resolveu, sabe fazer o quê? Pedir socorro lá no templo. Falar com o sumo sacerdote. E ela foi lá falar com o Senhor, na igreja, lá no templo. E ela se ajoelhou lá e está orando das mágoas, da tristeza do seu coração. Ela orava baixinho. E o sumo sacerdote estava todo pesadão, enxergando mal. Olhou para ela assim, viu os lábios dela mexendo. Ele era para desconfiar que ela estava orando, né? Mas o ministério estava tão ruim, o discernimento dele estava tão atravessado, que ele foi lá e chamou a atenção de uma serva que estava orando ao Deus de Israel. Isso aqui, meus irmãos, representa o discernimento daqueles que tiveram a bênção um dia e que agora não tem mais bênção. Imagine chamar a atenção